Bom dia, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E nesse momento, nós te pedimos, Senhor, que a Tua paz se faça presente nos nossos corações. Auxilia-nos, Senhor, neste estudo da perfeição. Dá-nos, ó Pai, estímulo e coragem para seguirmos a nossa jornada, sempre no caminho do bem e procurando seguir os passos do nosso Mestre e Guia, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 17. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É claro que essa perfeição não é possível, somente o Pai é perfeito. Mas Jesus, que é o nosso governador, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo, ele se fez homem um dia e veio ao planeta Terra para nos ensinar, através do seu exemplo, que é possível nos melhorarmos a cada encarnação. Que aqui estamos com este objetivo, para evoluirmos espiritualmente, para aprendermos a amar incondicionalmente. Jesus veio nos ensinar que fora da caridade não há salvação. E a doutrina dos Espíritos também traz essa máxima: fora da caridade não há salvação. E por que isso, meus irmãos? Porque o capítulo de hoje nos fala que a essência da perfeição é a caridade. E caridade o que é? Nós precisamos ser benevolentes para com todos, mesmo com as pessoas que nós mal conhecemos, sermos educados, generosos, bondosos. Nós precisamos ser tolerantes, indulgentes com os defeitos dos outros, aqueles nossos irmãos que ainda não conheceram as verdades espirituais, que ainda caminham nessa estrada longa da perfeição. Precisamos saber tolerar, saber compreender os seus defeitos e aceitá-los. E caridade também é o perdão das ofensas. É aquilo que Jesus ensina em todos os seus evangelhos, em todas as suas falas. Perdoar as ofensas. E que o perdão, como ele disse a Pedro, não é só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E assim é a nossa caminhada para a perfeição. E Mateus, nesse capítulo, ele nos traz um conselho de Jesus que para nós é um dos mais difíceis de seguirmos. Diz assim, na passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, Jesus nos fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, aos que vos têm ódio, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Então vejam isso, como é difícil amar os nossos inimigos. Se nós, meus irmãos, nós não conseguimos ainda sequer amar os nossos amigos, os nossos parentes difíceis, nós não conseguimos ainda ser tolerantes com eles, que dirá com os nossos inimigos. Então, não há outro caminho, é a caridade, é aprender a amar incondicionalmente, nos esforçarmos para isso. E nesse capítulo, Kardec também nos coloca a parábola do semeador, que é uma parábola muito rica
e que ela nos mostra as diferentes maneiras que nós podemos aproveitar os ensinamentos de Jesus. E ele nos dá exemplo através dos tipos de solo em que a semente cai. Então diz assim: certo dia, o semeador saiu para semear e quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada e as aves comeram as sementes. Então aqui significa que as pessoas que ouviram o evangelho e ouviram as palavras divinas e não entenderam. Na primeira tribulação, na primeira aflição, já se esquecem das palavras divinas. A outra parte da semente caiu aonde? Num pedregulho. Ela não tinha muita terra. E quando veio o sol, secou as sementes e as palavras que foram ouvidas por esse tipo de pessoas, com muito entusiasmo, com muito gosto, né? Mas elas não criam raízes. Elas simplesmente também, na primeira atribulação, elas se esquecem. A outra parte das sementes caiu sobre os espinhos e cresceram entre eles, mas os espinhos a sufocam. Essa semente não consegue germinar. Então essas são as pessoas que ouvem a palavra, mas se perdem na riqueza e sufocam a palavra. E finalmente a semente que caiu em boa terra cresceu e frutificou. Então vejam, meus irmãos, que é realmente uma parábola que nos fala dos tipos de solo. E quando nós ouvimos essa parábola, nós automaticamente já pensamos: e eu? Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu tenho sido? Porém, só que hoje nós não vamos analisar e nem refletir sobre os tipos de solos que temos sido. Hoje nós vamos falar sobre o semeador. Claro que nós sabemos que o semeador, nesta parábola, é sem dúvida nenhuma o nosso mestre, o semeador por excelência, o nosso divino mestre Jesus. Ele é o grande semeador. Nós vamos utilizar os seus exemplos e vamos verificar por que nós vamos, como é que nós também podemos ser semeadores, o que significa semear. Então, nós vamos ver que todos nós, um momento ou outro da nossa vida, nós também semeamos. Porque nós impactamos, nós influenciamos a vida de muitas pessoas que convivem perto de nós, através desta semente que nós também lançamos. E aí então, hoje o que nós vamos estudar é como é que nós estamos lançando as nossas sementes. Sempre lembrando que Jesus é o grande semeador. Ele que foi indicado pelo Pai Celestial para este campo de trabalho, e ele vem semeando há muitos e muitos anos sementes valiosíssimas, onde nós estamos aqui para aprender, para tentar, para nos esforçarmos a fazer com que essas sementes germinem, para que um dia elas também floresçam e frutifiquem. Então Jesus é o nosso semeador e é a Ele que nós devemos seguir os exemplos. Então vamos ver como é que nós temos exercido a nossa semeadura. E o que é semear, meus irmãos? Será que semear é apenas falar do Evangelho? É isso que eu estou fazendo? Será que somos só nós, os expositores do Evangelho, que tem esse privilégio
de ser semeadores? É claro que não. Nós precisamos ampliar um pouco mais o sentido dessa semeadura, porque semear não é só falar, é toda a expressão do nosso ser. Porque quando nós falamos, nós estamos semeando a palavra. Quando nós não falamos, nós também estamos semeando. E por que isso? Porque nós falamos pelo olhar, nós semeamos pelos gestos, nós semeamos pelo silêncio. E o silêncio, meus irmãos, muitas vezes ele tem uma eloquência muito, mas muito maior do que muitas palavras, né? Então, quando eu estou perdoando alguém, eu estou semeando, eu estou sendo o veículo da semeadura. Quando eu estou auxiliando, quando eu saio em auxílio a alguma pessoa, eu estou semeando. Eu estou sendo o veículo da palavra. Estou sendo um semeador. Então, semear é deixar Deus agir através de nós. Apesar das nossas muitas imperfeições, Deus pode agir por nós. Deixemos Deus nos usar. E assim nós também iremos semear. Semear através de coisas boas, através dos exemplos de Jesus. É isso que a semeadura, que o solo fértil que nós precisamos ser. Então, dessa forma, nós estaremos sendo, além de semeadores, estaremos também sendo este solo fértil. Semear é divulgar através de todas as nossas expressões, através do nosso exemplo. Não basta eu vir aqui estar falando, ensinando e não ser coerente com aquilo que eu faço. Porque a palavra divina, ela é muito eficaz. Ela nos estimula a progredir. E é isso que nos leva a cada dia mais galgar esse caminho de luz, que é o caminho da perfeição que Jesus nos pede neste capítulo. Por quê? Porque quando nós falamos, nós também estamos ouvindo. E essa palavra é a lei do amor, ela é viva, ela é eficaz nas nossas vidas. E ela leva algum tempo, mas ela nos transforma, sim. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com vocês também. No início nós ficamos relutentes, temerosos, será que eu vou conseguir? Mas eu vou ter que mudar os meus hábitos, eu não costumava ser assim. Mas quando você percebe que ser bom é muito bom, quando você percebe que o melhor remédio para dormir à noite é colocar a cabeça no seu travesseiro e ter um sono tranquilo, um sono dos justos. Então essa palavra, ela nos estimula a progredir. E é assim que nós vamos galgando uma condição melhor de luz na nossa caminhada. Quando eu falo em expor o Evangelho aqui, como estou fazendo, saibam vocês que nós, os expositores de Evangelho, nós somos muito cobrados. Não é pelas pessoas, só pelas pessoas que nos ouvem, mas principalmente por nós mesmos. Porque o nosso exemplo, o nosso agir, nós precisamos ser coerentes com aquilo que falamos. E o nosso juiz mais implacável é a nossa consciência. Então, vejam, meus irmãos, todos, independente de ser expositor ou não, todos somos, em algumas circunstâncias, semeadores
da palavra divina. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na rua, no supermercado, na fila de banco, onde quer que nós estejamos, nós estamos semeando. E esse é o caminho para a nossa perfeição. É praticando a caridade, que é ser benevolente, ser atencioso, ser tolerante. Isso é semear, e isso é caminhar para a perfeição um dia. Vejam que desculpe, nós somos seres humanos que vivemos em sociedade. Então não basta eu dizer eu vou vou me isolar, que assim eu estou livre de toda e qualquer influência negativa, porque aí sim eu vou alcançar a minha perfeição mais rapidamente, porque eu não estarei sendo prejudicado com os meus defeitos, não estarei fazendo mal para ninguém, porque eu sou assim, eu não faço mal, mas também não faço bem. E isso não está certo. Então, viver em sociedade, com esses nossos relacionamentos é o que nós precisamos fazer, porque aqui é que nós estamos exercitando tudo que nós estamos aprendendo. Desculpe. Se não fosse o mundo físico, se não fosse a encarnação, nós não teríamos essa oportunidade riquíssima de aprendizagem, de fazer com que as nossas más influências fossem trabalhadas. Então nós precisamos desse período na Terra e nós precisamos aprender a nos relacionar, porque nós estamos o tempo todo, nós estamos sendo testados, nós estamos sendo provados nas pequeninas coisas. Quem sabe até num troco que recebemos a mais no supermercado, será que nós já temos coragem de voltar, devolver, pensar que aquele caixa poderá ser prejudicado naquele dia? Coisa que nós não faríamos antigamente. Ah, mas ele fez isso, mas ele também ganha muito bem, ou ele também faz isso com outras pessoas. Não. E a nossa consciência, como fica? E na hora de fazer o nosso exame, no final da noite, ao deitarmos e verificarmos os nossos atos, o que nós fizemos durante o dia, será que nós vamos dormir em paz? Então, meus irmãos, a encarnação é uma oportunidade riquíssima e nós precisamos ser muito, mas muito gratos a Deus por essa oportunidade. Porque a cada encarnação nós estamos aqui galgando posições mais sublimes para a nossa vida espiritual. Nós estamos lutando para vencer as nossas más tendências. Nós estamos caminhando para um dia sermos perfeitos. E falando em semeadura, vamos falar um pouquinho também da semente. Uma semente, quando nós colocamos na terra, nós sabemos que ela não é uma planta pronta, ela é simplesmente uma semente. Ela vai ser uma planta pronta um dia. Então, para isso, o que nós precisamos ter? Paciência para esperar essa semente germinar. Nós precisamos de tempo e, acima de tudo, de esperança. Pensar que vai ser uma linda planta, que nós vamos ter uma bela planta no nosso jardim. Então, essas três coisas, essas três condições, elas são imprescindíveis para se aprender a lidar no nosso lar, principalmente. Porque nós não podemos esperar que as pessoas tenham reações imediatas. Nós somos realmente imediatistas. Nós pedimos algo para Deus e nós queremos que aquilo tudo aconteça praticamente no dia seguinte. E não é bem assim.
Então, nós temos que dar um tempo ao tempo. E cada pessoa, ela tem o seu tempo. Nós não podemos exigir colheitas prematuras. Então, tem uma passagem do Eclesiastes que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta. Então vejam, meus irmãos, ninguém pode ser forçado a nada. Cada criatura tem o seu tempo. Nós lançamos a semente e precisamos ter paciência, esperança. Precisamos dar um tempo para que essa pessoa possa trabalhar aquela semente dentro dela, assim como na terra, assim como um agricultor da terra, ele trabalha, ele rega, ele espera o tempo certo também para plantar, porque um dia essa semente também ela vai germinar. Pode não ser hoje, pode ser lá na frente, depois de muitas vidas, mas a semente foi lançada. É isso que nós temos que entender de uma vez por todas. Sabe? Mas eu sempre trabalho, falo, e as pessoas são ingratas comigo. Não tem problema. A ingratidão faz parte da nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com ela. Com Jesus também foi assim. Quando ele veio ao mundo, ele veio trazer sementes preciosas. E o que ele colheu de nós? Ingratidão, indiferença. Só que hoje, com o nosso solo já melhorado, nós conseguimos entender um pouquinho mais as sementes que Jesus veio nos trazer. E temos certeza que um dia essas sementes também vão florescer, vão germinar, vão florescer e vão frutificar. Um dia. Porque nós precisamos entender que nós muitas vezes plantamos para o futuro. Quem é que consegue se fartar da sombra de uma árvore quando ele planta uma sementinha de uma árvore robusta? Muitas vezes ele nunca vai aproveitar daquela sombra, mas outros irão se aproveitar. E é isso que Jesus quer dizer neste capítulo: sede perfeitos, semeiem, plantem, sejam semeadores e sejam solos férteis para receber essa semente. Essas duas condições, elas são importantíssimas na nossa caminhada para a perfeição. Quando nós falamos em gratidão, a primeira coisa que nós lembramos, aquele parente ingrato, aquela pessoa que você tenta ajudar e ela nunca te dá ouvidos, mas a sementinha está lá. E um dia, essa pessoa poderá ser muito grata a você. Através dessa semente, ela vai ser leal, ela vai ser dedicada, ela vai ser, mesmo que não seja para você, mas que ela seja para ela mesma, para as outras pessoas, porque um dia você foi o portador dessa sementinha, né? Só que nós também temos que observar outro detalhe importante com relação às sementes, é quando devemos semear. Quando nós conhecemos melhor as pessoas, nós sabemos a hora certa de falar, de silenciar. Porque o agricultor, ele também sabe a hora que deve plantar, se a terra já está preparada para receber essa semente. Então, é observar, é compreender, é ver a hora certa em que nós devemos plantar essa sementinha nos nossos amigos, naquelas pessoas em que nós estamos querendo que ela ouça um pouquinho mais as verdades espirituais. E porque tem uma frase que diz que o bom pastor, ele vai conhecendo as suas ovelhas por muito amá-las. Nós sabemos a hora que o nosso companheiro vai receber melhor
aquilo que nós temos para dizer. Nós sabemos o momento certo e exato de depositar essa sementinha, né? Então, mesmo que nós estejamos, meus irmãos, diante de um coração seco, como um deserto, um coração que é indiferente, é duro, não vamos desistir, não vamos deixar de colocar esta semente, porque essa semente, ela vai estar ali para um dia também ela germinar, né? Então, nós entendemos que ser perfeito como o Pai é impossível, mas com este capítulo nós conseguimos aprender que nós temos condições de dominar as nossas más tendências e de fazer com que essa luta, com que essa transformação moral um dia aconteça na nossa vida, porque esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui no planeta Terra. É evoluirmos espiritualmente, é aprendermos a amar incondicionalmente. Está na hora, meus irmãos, de nós acordarmos para a vida, de nós enxergarmos que dinheiro, fama, poder, isso tudo é ilusório, isso tudo é efêmero, é passageiro. Quando você morre, fica tudo aí, ninguém leva nada. O importante é sermos um homem de bem. Um homem de bem é aquele homem que cumpre as leis de justiça, de amor e de caridade. O homem de bem, ele faz para o outro aquele que ele gostaria que fizessem para ele. É caridade sem limites, é amar sem condição nenhuma. E somente isso nós vamos conseguir fazer com os nossos relacionamentos. E como diz o meu amigo Laureano no seu livro Noções Evangélicas, não é moleza não, não é não. Pensa que é fácil? Mas é possível sim. Então, que nós tenhamos, meus irmãos, virtudes verdadeiras, cristãs, que nós não sejamos orgulhosos nem vaidosos, querendo nos mostrar, falando quanto eu sou caridoso, porque isso tudo se perde. Quanto mais nós somos orgulhosos e vaidosos, querendo mostrar as nossas virtudes, nós nos afastamos da perfeição. Quem se exalta, diz o Evangelho, quem exalta a si mesmo, ele se afasta cada vez mais da perfeição. E François, o Espírito que nos dá uma instrução nesse capítulo, ele diz assim: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo aos nossos irmãos que nos deram amparo neste momento. Estamos aqui nesse instante, fechando os nossos olhos e rogando a Jesus que olhe pelo nosso planeta e por todos nós que estamos passando por grandes provações e grandes dores. Que seu olhar meigo, seu olhar sereno, ele nos envolva, ele nos dê ânimo forte para continuarmos nessa caminhada, lembrando-nos sempre das suas palavras. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim nos despedimos, meus amigos, desejando a todos muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.